Bom dia, graças e paz. Aqui é o irmão Bruno que está falando. Quero deixar aqui para vocês uma mensagem, uma palavra de reflexão para esse dia de hoje. E aqui, juntamente na presença do Senhor, quero deixar para vocês uma palavra que está lá em Oséias, capítulo 2. O profeta Oséias foi chamado pelo Senhor e teve uma missão difícil, uma ordem direta do Senhor difícil. Se a gente pegar e colocar no dia de hoje, até mesmo para a época de Oséias foi chamado pelo Senhor para casar-se com uma prostituta. É uma palavra forte, né? O que você faria nos dias de hoje se o Senhor te desse uma direção dessa? Você seria corajoso para poder obedecer? Mas a gente sabe que o propósito de Oséias não é o mesmo propósito que o seu e nem o meu. O Senhor não vai fazer isso com você hoje, creio eu. Mas quem somos nós para poder limitar o poder do Senhor? Mas o que a gente vai tirar para esse dia, para os dias de hoje, a passagem que está lá no Antigo Testamento, a gente vai ler e refletir um pouco sobre isso. No capítulo 1, o Senhor dá uma ordem para Oséias para casar-se com uma prostituta. Por que o Senhor fez isso com o teu servo? Assim como o Senhor havia dito antes da morte de Moisés, o Senhor havia falado com Moisés sobre a infidelidade do teu povo. A gente sabe que Moisés guiou o povo pelo deserto após sair do Egito. Depois de tantos milagres, sinais, maravilhas e prodígios que o Senhor fez no deserto e até mesmo na retirada deles do Egito, o poder extraordinário do Senhor, mesmo assim, ainda assim o povo quiseram abandonar o Senhor. Então a gente lembra que com a história de Moisés, com a história do povo, o povo assim, ainda assim foi rebelde, aquela geração não entrou na terra prometida. E o que nós, nos dias de hoje, a gente acaba fazendo para atrasar as bênçãos do Senhor? Muitas vezes a gente acaba desobedecendo e saindo do centro da vontade do Pai. E no capítulo 2 de Oséias, o profeta Oséias nos ensina uma coisa extraordinária. Pois o povo do Senhor, o povo de Israel, estava em desobediência. Assim como o Senhor trouxe a vida, a história de Oséias para o povo e para nós nos dias de hoje como exemplo. E no capítulo 2, logo no comecinho do capítulo 2, a palavra do Senhor fala: chame seus irmãos de Ami e as suas irmãs de Ruamá. Acuse a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é a minha mulher e eu não sou o seu marido. Que ela se afaste das suas prostituições e da sua presença e dos seus adultérios entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa, nua, e como no dia que nasceu, eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão dos seus filhos, porque não são meus filhos, são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concedeu agiu de forma vergonhosa. Porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão pão, que me dão a minha água, que me dão a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinho e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes e não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Veja só, o profeta ele se colocou ali e falou que aquela mulher que o Senhor havia concedido a ele, aquela mulher que o Senhor mandou ele se casar, ele mesmo falou ali que ela não era mais a sua mulher, porque ela quis abandonar a tua casa, o teu marido, o teu amor, o teu primeiro amor. O que você está esperando para poder voltar para o seu primeiro amor? O que você está esperando para deixar os seus caminhos, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, planos e projetos? O que você está esperando para deixar tudo isso e correr de volta para o braço do Pai? Como a gente acabou de ler no verso 1 até o verso 7.
de Oséias. Oséias, ele fala que aquela mulher a qual o Senhor a concedeu não é mais a sua mulher, porque ela quis abandonar a casa que o Senhor havia dado a ela, o homem a qual o Senhor havia concedido a ela. E essa é uma reflexão para a gente nos dias de hoje, porque mais que ela se casou com um profeta, a decisão foi dela de querer abandonar o teu marido, a tua casa e os seus filhos. Como no capítulo 1, o profeta Oséias se casou e ali conta ali que ela teve 3 filhos com Oséias. E ela quis abandonar. Ela quis abandonar para fazer a sua vontade. E no verso 3, ele fala assim: do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua no dia em que nasceu, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, uma terra seca, e deixarei que ela morra de sede. Verso 4. Eu não terei compaixão dos seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Verso 5. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concedeu agiu de forma vergonhosa. Porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, que me dão a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Ela abandonou o seu primeiro amor para correr atrás dos seus planos e projetos. E nós temos sim planos e projetos, mas quando nós saímos do centro da vontade do Senhor, o Senhor não vai assinar embaixo o nosso plano. O Senhor, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e entregamos nossas vidas para Ele, é como Ele pegasse o seu plano e jogasse no lixo. Ele vai descartar o seu plano, porque os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso. E as bênçãos que a gente acaba correndo atrás, a gente não vai ter a assinatura do Senhor. A gente vê, como o provérbio diz, que as bênçãos do Senhor elas só enriquecem e não traz consigo dano algum. A gente acaba correndo atrás dos nossos planos e propósitos e a gente acaba ficando cansado, frustrado, sobrecarregado e oprimido, sendo que o Senhor nos chama para seguir o caminho dele. E Ele fala para nós entregarmos a Ele as nossas vontades, nossos desejos, a nossa ansiedade. Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provai de mim que eu sou manso e humilde de coração. O fardo do Senhor é leve, é suave e é agradável. Só que a gente acaba querendo pegar esse fardo de volta quando a gente sai do centro da vontade do Pai. E isso vai acrescentar na nossa casa, na nossa família. Assim como a esposa de Oséias foi atrás dos seus prazeres carnais, como lã, vinho, bebida e azeite, tudo aquilo que satisfazia a vontade e o desejo dela carnal naquele momento passageiro. Minha querida, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, meu amigo ou minha amiga, eu quero falar aqui com você essa manhã. Volte para o seu primeiro amor. Deixe os seus planos e projetos de lado. Busque primeiramente o reino. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor acrescenta depois, né? O Senhor irá acrescentar. Um salmo muito conhecido, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas acabam usando isso para tudo na vida dela. Mas se Ele é o seu Senhor e o seu pastor, por mais que você esteja passando dificuldade, nada irá te faltar. Nada irá faltar para você. Não é um tempo presente. O tempo oportuno ao qual você passa, o Senhor está moldando o teu caráter, o teu coração, para você ser dependente dEle. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, Ele te chamou para você andar pela fé e não por visto. Então abandone os seus desejos carnais e volte ao primeiro amor. Porque ainda assim também o Senhor Ele fala, no verso 6 e verso 7, portanto, eis que eu cercarei o seu caminho com espinhos. Olha só, hein? Eis que eu cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que não achem as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus desejos carnais, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, vou voltar para o meu primeiro amor.
porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Por mais que você possa conquistar, por mais que você possa alcançar, conquistar, você possa sim ter uma boa vida financeira, sim, mas você não vai ter paz na sua vida. Você não vai ter paz no seu casamento, você não vai ter comunhão com seu marido, você não vai ter comunhão com seus filhos e, acima de tudo, você não vai ter comunhão com seu Deus, porque você abandonou o seu primeiro amor para poder ir em busca do amor da sua carne. Tudo que é nascido pela carne tem que ser sustentado pela carne, mas aquilo que vem do Espírito, quem sustenta é Deus. A obra que o Senhor te entregou, a obra que o Senhor me entregou, quem está sustentando é Ele. Quem tem que sustentar a tua vida, a tua família, os seus planos e projetos do Senhor, porque todo plano e projeto que provém do Senhor nasce primeiro no coração de Deus e não no seu. Isaías 55, a partir do verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. E ele vai continuar dizendo, eu quero abrir e ler junto com você Isaías capítulo 55, o verso 6 adiante, que vai nos falar sobre isso. Que a gente tem essa mania de querer buscar os nossos planos e propósitos para a nossa vida, que a gente tem aqui nessa terra, como homens carnais. E fala a partir do verso 7: deixai o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne de volta para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é rico em misericórdia. Deus quer sim que o filho rebelde se arrepende e volte para os seus caminhos. O filho rebelde é aquele que conhece o caminho do Senhor e sai, porque ele quis sair, mas ele sempre está de braços abertos para poder nos perdoar e nos receber de volta. Verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O meu pensamento, assim diz o Senhor, não é o pensamento de vocês. O pensamento que eu tenho para vocês são maiores e muito melhores do que o de vocês. Nem os vossos caminhos não são os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Volte para o primeiro amor. Volte à presença do Pai. Porque como a gente acabou de ler aqui em Oséias, o próprio Senhor ele vai nos castigar para que a gente possa sim voltar para o centro da vontade dele. Às vezes vem aquela doença que não tem explicação, de onde veio essa doença, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo, por que eu estou muito cansado, por que eu estou muito sobrecarregado, por que eu não tenho paz no meu casamento, paz com meus filhos, por que, Senhor Deus, por que? Você acaba correndo atrás dos seus planos e propósitos e acaba saindo do centro da vontade do Pai. E o Senhor, Ele vai sim nos castigar para que a gente volte para o centro da vontade dEle. Abandone aquele amor passageiro e volte para o primeiro amor enquanto há tempo. Porque o Pai, o Senhor Jesus, Ele quer você de volta. O Senhor, Ele quer que você seja dependente dEle. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno e poderoso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, como filhos obedientes do Senhor, meu Pai. Nós queremos Te pedir perdão pelas vezes que falhamos, que erramos, ó Deus. Tende misericórdia em nós, ó Deus. Pai, que nós possamos ter a coragem de fazer a oração de Davi, que o Senhor sonde nossos corações, ó Pai, pois Davi, mesmo sendo homem segundo o Teu coração, cometeu falhas, mas nós aprendemos com a história do Teu servo, Senhor Deus, o arrependimento, Pai, o arrependimento verdadeiro. Nos ajude, Deus, a voltar para o eixo, voltar para o centro da Tua vontade, meu Pai, como filhos obedientes, meu Pai, porque a Tua palavra também diz que o Senhor corrige o filho quem quer ama e quem não quer bem, Senhor Deus. E que nós possamos receber a Tua correção e não rejeitá-la, Pai, porque aquele que rejeita é filho bastardo. Pai, tende misericórdia em nós. Guarde, Pai, a nossa família, o nosso dia, Deus, e nos ajude, Deus, a continuar firme no caminho, no propósito que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.